você vê que há um alinhamento ali, há uma coisa que na direita, talvez por faltar o que você falou, né, daquele partido de fato de direita, a gente vê uma pulverização de ideias e de pessoas também e acaba tendo essa autopilhagem, né, essa coisa meio de não ter uma defesa própria ali, uma coisa uniforme, né, então Sim. acaba tendo muita fricção. Por exemplo, o assunto do momento aí vai repercutir bem na rede social. Uma discussão, né, já se tornou pública ali, do Carlos Bolsonaro e a deputada estadual de Santa Catarina, a Ana Campanholo. Né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas saiu no jornal uma notícia colocando lá que a Ana Campanholo teria dito que seria contra a candidatura do Carlos em Santa Catarina. E, enfim, isso daí gerou uma série de discussões. Você não vê um deputado estadual do PT indo contra uma indicação do Lula. Inclusive o Zé Dirceu, né, que foi no programa de vocês, e eu assisti quase todo o podcast deles com vocês, tá? Ele diz, em determinado momento do podcast dele, que, olha, nós temos problemas dentro do Congresso. Ele começa a citar uma série de medidas que eles tentam implementar, não conseguem, reforma tributária, etc, e tal, tal, tal. Reforma tributária que eles imaginam que seja uma reforma, né? Enfim. E aí ele fala, olha, em 2026 a gente tem que fazer uma bancada nova, porque a gente não pode ficar sendo brecado por um Congresso conservador, um Congresso mais à direita do que à esquerda. Então, nós faremos uma campanha nacional onde todos vão apoiar os nomes que o Lula indicar. Aí eu te pergunto, você já viu um vereador, um deputado estadual ou federal indo contra uma indicação do Lula? Você não vê. Agora, no PL, você vê. Entendeu? Eu não estou entrando no mérito, tá? Eu gosto muito da Campanholo, eu acho que ela foi a mais votada do Estado para deputada estadual, não foi à toa. Ela presta um excelente trabalho. Li o livro dela sobre combate ao feminismo, né? E também acho que ela é uma referência nessa área. Agora, não compete a ela, com todo respeito a ela, dizer quem ou não vai ser indicado em Santa Catarina, né, se essa é uma determinação do líder maior do movimento, que é o Jair Bolsonaro, com a aprovação, né, de todo mundo dentro do partido. E aí está sendo colocado o nome do Carlos Bolsonaro. Né? Então, isso daí eu vejo com tristeza que a gente venha tratar isso daí público. Eu tenho que manifestar publicamente, porque a Ana Campanholo foi ao programa Pânico e disse que ocorreu, né, uma ligação entre nós. De fato, isso é uma verdade, foi inclusive uma ligação bem amistosa, mas a partir do momento que ela publiciza, né, o que está sendo tratado internamente, aí eu tenho que dar uma satisfação ao público. Eu acho que os candidatos em Santa Catarina, o ideal, né, com um olhar conservador, um olhar mais à direita, seria, sim, naturalmente, a Carol Detone e o Carlos Bolsonaro. O Espiridião, a mim mesmo, ele se considera um social-democrata. É uma pessoa boa? É uma pessoa boa, tá? Mas eu acho que o Carlos Bolsonaro é um cara que vai fazer tudo aquilo que o Bolsonaro, né, determinar. Inclusive, nem precisa determinar, porque ele já sabe. Ele convive desde criança com isso. Carlos Bolsonaro, com 17 anos, foi eleito, naquela época, o vereador mais jovem de toda a história do Brasil. Com 17 anos, ele entrou na política. Ele tem, sei lá, 6, 7 mandatos de vereador no Rio. É o responsável pelo crescimento das redes sociais do Jair Bolsonaro, que foi fator determinante na sua eleição presidencial. Inclusive, após eleito, o único nome que Jair Bolsonaro agradeceu nas coletivas de imprensa que fez, após a sua eleição, foi o de Carlos Bolsonaro. Não foi o de Eduardo e não foi o de Flávio. E eu não fiquei lá falando, papai, olha eu aqui, cita o meu nome, fala o meu nome. Não tem isso. Dentro de um partido, de um projeto político, existe hierarquia. Você não pode estar com a camisa do Corinthians e reclamar, né, reclamar quando o seu técnico troca o atacante, você está lá na zaga, o técnico troca o atacante e você, não, vou parar de jogar, não, não gostei, não. Não existe isso. Na política é a mesma coisa. A política, o partido não foi feito para ser uma democracia. Se fosse democracia, você ia ter que ter representante de direita dentro do PT. E não tem, por óbvio. Né? E graças a Deus que é dessa maneira. Então, a minha crítica aqui vai muito fora do mérito, mas sim na questão, né, da construção partidária, da hierarquia, e que sim, o Carlos Bolsonaro tem uma conexão com Santa Catarina, ele ama aquele estado, vai com muita frequência para lá, e ele está indo para lá para cumprir uma missão dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Assim como ele cumpriu na eleição de 2018, na de 2022. Anteriormente, se fosse para se dar bem, como alguns acham, né, e ascender a um cargo maior, finalizando, ele poderia ter saído candidato a deputado federal anteriormente. Não fez. Por quê? Porque, sendo vereador,
ele estaria em contato sempre na cidade com Jair Bolsonaro e teria a possibilidade de seguir adiante com o seu trabalho formiguinha de rede social, que deu muito certo, orgânico, e deu muito certo. Então, eu queria só colocar essa pontuação e pensar isso daí como um caso de exemplo desse, onde a direita, lamentavelmente, perde, né, eu vejo, em conflitos internos, e poderia, nesse aspecto, ao menos, né, ser mais parecido com os nossos inimigos, que tratam as coisas de maneira mais interna. Ô Eduardo, aproveitando esse tema 2026 aí, a gente anda aqui pela Faria Lima, a gente entrevista de gestores e tem um comentário aqui que a gente vê com certa frequência e recorrência, e aí eu acho que eu ainda não discutei falar sobre isso assim abertamente, né? Mas lá vem. Dizem por aí de uma certa rusga que existe sua com o nosso governador aqui do estado de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, porque no caso seria a direita permitida, né, o Tarcísio seria a direita permitida, que poderia ser ano que vem o candidato e o Bolsonaro, seu pai, poderia, digamos, ungí-lo, né, para representar a direita, e no caso você não seria o candidato dessa direita permitida, né? Existe mesmo, assim, essa visão, ou isso é uma distorção a respeito de, às vezes, comentários que são trocados, coisas que são internas e, às vezes, vazam de uma forma que não deveria vazar? Como é que você enxerga essa questão e o que você pode falar pra gente? Olha, de fato existe um projeto, né, do establishment que quer enterrar o Bolsonaro e o bolsonarismo para colocar adiante um candidato, né, que seja pintado de direita, porque a gente está vendo que até o centro está vindo mais para a direita. Né? Não é à toa que o Ciro Nogueira está precificando, junto com vários outros partidos de centro-direita e de centro, que a eleição do ano que vem ela tende a ser mais da direita e estão vindo um pouco com um pêndulo um pouco mais para cá. Né? Então, esse cenário, existem pessoas que não querem o Jair Bolsonaro, mas querem um candidato que minimamente se identifique com a direita. Então, passaram a apresentar o Tarcísio de Freitas como sendo esse candidato. No entanto, né, eu tenho algumas diferenças com o governador Tarcísio, algumas diferenças de visão política. Né? Não, ele não está na mesma prateleira de um petista, mas ele também, eu não coloco ele na mesma prateleira que eu, dentro do jogo político. Por quê? Porque ele é um cara que acha que o voto de direita e os políticos de direita já estão garantidos apoiando ele. E aí ele busca apoiar o centro e, por vezes, até uma brecha para a esquerda. Então, por vezes, né, eu vou citar aqui um dos exemplos que é o exemplo que fica bem claro para as pessoas entenderem. Eu tentei trabalhar, né, para emplacar o secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Então, na transição, né, eu acho que não era o filé, né, um orçamento pequeno, normalmente, a Secretaria de Cultura, mas eu acho que daria para desenvolver um trabalho, uma pauta conectada com conservadorismo. Trabalhei o nome, tive esperanças, fiz reuniões com o governador Tarcísio, não foi nomeada, né, sem entrar no mérito aqui da pessoa, tá? Não tenho nada contra ela, mas foi nomeada a ex-secretária de Cultura do prefeito Fernando Haddad. Né? Congelou a imagem, voltou. Isso daí é a mesma coisa que o Tarcísio ser presidente e ele nomear Margarete Menezes para o Ministério da Cultura. Então, eu sou de São Paulo, eu vi isso, né? A gente dá uma entubada, tenta trabalhar internamente, mas quando você vê isso daí acontecer, né? Aí a secretária de comunicação conectada ao PSOL, né? Até ontem o marido dela, né? Acho que ela separou agora, eu vi matéria na imprensa, né? A Laís Vita, doações para o PSOL, conexões com o PSOL, o marido trabalhou com Marcelo Freixo. Então esse não é o país que eu quero, porque eu sei que essas pessoas têm uma visão totalmente diferente da minha. Inclusive, falando de PSOL, é o partido do Adélio Bispo, que deu uma facada no Bolsonaro. Eu acho que você não precisa dizer que você não tem que ter pessoas como essa do seu lado.